E aí, pessoal, boa tarde. Vocês agora na reserva aqui com mais uma entrevista. Fala aí, Thiago, como é que estão as coisas? Fala, Lauro, tranquilo. Hoje a gente vai receber o suboficial Santos na reserva há algum tempo já. Ele vai falar para a gente o quanto. Fala, veterano, como é que vai, meu irmão? Boa tarde, Thiago e Lauro. Foi um prazer imenso aí em estar revendo vocês. Eu sou o suboficial armamentista, né? O antigo artilheiro, depois virou AM, Santos, e estou na reserva desde 2015. Excelente. Já tem Foi um um bom tempo, tempinho né? bom Quase aí três de anos. descanso e É. de provável atividade aí extra, extra ativa. Então, Sim, Santos, vamos aqui começar. Como foi ok. sua experiência servindo nas Forças Armadas? Conta um pouco para a gente. A minha experiência servindo nas Forças Armadas foi bastante interessante, né? Eu, tentando resumir bem rápido aqui, entrei em 1988 na Escola de Aprendiz Santa Catarina, em Florianópolis. Depois eu fui para o navio Soares Dutra, fiquei um ano. Depois base naval, fiquei na divisão de docagem. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Também nunca aprendi tanto. No meu período de marinheiro foi um período muito bom, muito bom. Eu aprendi bastante. Trabalhei em setor que não tinha nada a ver comigo, né, mas aprendi muito. Depois eu fui para o CIA, fiz o curso de cabo, fui para o Porta-Aviões, Minas Gerais. Fiquei pouquíssimo tempo como cabo, graças a Deus. Dei bastante para passar logo na primeira prova e fui premiado, né, em passar na primeira prova. Em 1998, eu já estava no curso de formação de sargento. Aí me formei em 98 no curso de formação de sargento. Fui bem colocado também, consegui escolher o local para servir. Fui para o GRUMEC, mergulhador de combate. Fiquei alguns anos no mergulhador de combate e depois decidi sair do estado. Fui para o Pantanal. Fiquei 7 anos em Ladário, no qual eu aprendi muito. Esse meu período de Ladário foi primordial para o meu crescimento individual. Aprendi muito em Ladário, depois retornei de Ladário, fui para o CIA, fiquei como instrutor no CIA há alguns anos, e para finalizar a carreira, eu fui para Amazonas, e finalizei minha carreira na Amazonas. Eu finalizei minha carreira com 27 anos e 3 meses de atividade, devido ao Entendi. tempo que eu fiquei de área especial. Isso é bom. Massa. Houve algumas coincidências aí do que você falou. Lauro e eu fomos do Minas Gerais de dezembro de 99, eu até outubro de 2002. Qual foi o tempo que você passou lá no Minas Gerais? Minas Gerais, eu fiquei de 94 a 97. Então a gente não se encontrou. Na boa lá, que aí eu E fiz Araex, fiz Caribe, fiz umas viagens boas pelo menos. O tempo que o Minas quando a viajava gente bem, né? chegou lá, quando a gente chegou lá, falavam muito da Araex, falavam dessas viagens aí do Caribe, etc. Beleza, Uhum. então, o Lauro vai dar prosseguimento aí. Vai lá, Lauro. Eu queria perguntar para ele quais foram os momentos memoráveis assim na carreira que ele mais destacou quando ele estava na ativa. Então, Laura, foram tantos momentos assim interessantes, né? Mas eu digo assim de momentos memoráveis, foi alguns eventos que aconteceram justamente no Pantanal, né? Alguns resgates que a gente fez, e você se sente muito bem em relação a isso. Nós fizemos um resgate de uma embarcação boliviana, no qual morreu alguns militares da Bolívia, mas conseguimos resgatar outros também. Foi assim algo muito impactante na carreira e agregou muita experiência, né, numa situação como essa. E isso foi instigando para eu estar buscando um aprendizado ainda maior sobre a questão de resgate, essas coisas todas, né? E a minha ida para o ensino, eu cheguei num dia na sexta-feira a bordo. Isso aí é muito legal de contar para vocês. Claro. Como eu me descobri instrutor. Eu cheguei num dia de sexta-feira a bordo, eu servi no navio Patrulha Penedo, e aí o marinheiro pegou e falou assim: Ô, Sargento Santos, o comandante quer falar contigo. Eu falei: Poxa, de manhã cedinho, o comandante quer falar comigo, faxina, né? Logo, a Não é primeira coisa que a elogio. gente Sempre. faxina, né? Aí, quando eu entrei, pois não, comandante, tal, o comandante estava com 3 apostilas, né, em cima da mesa dele. Ele: Santos, ó, escalei você para dar aula para os recrutas segunda-feira. Você vai dar instrução militar naval, armamento e OBM. Na hora, né? Mas foi algo sem pensar. Eu falei: não.
comandante, que isso, não vou não. Eu nunca tinha me visto na minha vida como instrutor. Nunca pensei em ser instrutor na minha vida. E aí eu estava sendo testado de bate-pronto ali. E aí ele olhou para mim e falou assim: sargento, eu não estou te pedindo, não. E aí já me enquadrou, já me mandou um sentido. Eu, pois não, comandante. Ele, ô sargento Santos, eu não estou te pedindo para você ir segunda-feira na escola de recruta, não. Eu estou mandando. Eu escalei você para ser o instrutor. Aí eu, afirmativo. Permissão para me retirar. Peguei a apostila. Fiquei muito chateado naquele momento. Final de semana praticamente acabou, porque aí me obrigou a estudar muito para estar preparado para a sala de aula. Bem Eu me matéria. senti extremamente inseguro de estar em sala de aula. Não, como eu falei para vocês, eu não me via instrutor. Praticamente não dormi. Sexta, sábado, domingo de pesadelo, né? E com medo absurdo de um recruta daquele levantar a mão e perguntar e falar: estou com dúvida em alguma coisa, porque eu acho que não dominava a matéria, né? E aí entrei em sala de aula, dei minha aula e tal, consegui responder todas as perguntas. No final da aula, os recrutas me chamaram, queria tirar foto, gostaram da aula e tal. E eu fui infectado naquele momento. Eu fui infectado naquele momento. E ali, depois de. Já era segundo sargento antigo, né? Eu descobri o que eu realmente queria para a minha vida, daquele momento em diante, que era a instrutoria, estar em sala de aula, estar me comunicando, passando os meus conhecimentos, trocando ideia com outras pessoas. E foi isso. Aí, depois disso, eu fiquei. Eu era voluntário, depois desse ano, eu mesmo era voluntário para continuar na escola de recruta. Dei vários cursos na escola de recruta. E depois eu pedi para voltar para o Rio de Janeiro e pedi para ir para o CIA. Geralmente todo mundo foge do CIA. E eu corri atrás para ir para o CIA. Aí cheguei no CIA, só alegria, né? É uma OM incrível que eu aprendi muito. Fiz o curso de técnica de ensino, fui para a escola de formação, onde que encontrei os melhores instrutores, né, da minha vida ali, e aí que essa troca de conhecimento que é a soma do que eu sou hoje. Muito bem. Certo? É, a próxima pergunta nossa aqui do bate-papo, você meio que já respondeu, né? Seria como você acha que a sua experiência militar mudou quem você é hoje? Ou seja, você já disse que você se encontrou no ensino, na instrutoria, passando ou compartilhando conhecimento. Além dessa encontro como alguém da educação, alguém que compartilha conhecimento, teve mais alguma coisa que te moldou para ser o que é hoje? O que me mudou, eu sempre fui um cara muito observador, Thiago, muito observador. Eu observava tudo, eu observava tanto o que dava certo e também o que dava errado, né? E eu procurava aprender com isso. Então, os instrutores, as pessoas que passaram na minha vida e não agregaram absolutamente nada, eu achava que não agregava, de alguma forma eles agregavam sim. Eles me mostravam o que eu não poderia Não podia ser, fazer. né? Então eu olhava para aquela pessoa assim e falei assim, nossa, cara, eu nunca quero passar, né, eu fazer esse caminho que essa pessoa está fazendo. E outros que foram assim de fundamental importância, né, no meu crescimento pessoal e também profissional. Aí eu posso citar vários, né, desde o Tenente Júlio Fradique, o Sargento Sabino, né, um primo meu, Cabo Costa, né? Então, tem muitas pessoas também que foram muito importantes na minha vida. O suboficial Marco Antônio, saudoso suboficial Marco Antônio, técnica de ensino, Conheci. juntamente com o sargento Cândido, aprendi demais com essa rapaziada. E aí é isso. A minha formação foi justamente isso, um misto de pessoas que eu não queria ser e fugi disso, e aí peguei assim, os trejeitos de um, do outro e tal, e virou o suboficial Santos de hoje. O Ou Cândido seja, na escola de é, formação, acho. certo. Ou seja, o ensino, a educação, o compartilhamento de conhecimento se uniu à observação e à experiência que você teve se relacionando com pessoas que você admirou, te moldaram e
te trouxeram ao ponto que você está hoje, correto? Afirmativo. Show. Vai lá, Lauro, manda aí, com você. E como é que foi a transição para a reserva? Como é que foi essa transição dessa vida militar de instrutoria para a reserva? Como é que foi? Então, Lauro, a minha transição foi muito tranquila, e porque ela foi muito planejada, né? Então, por exemplo, eu tinha tudo para permanecer na Marinha, porque eu estava numa vida muito confortável, né? Eu estava servindo numa agência fluvial lá em Humaitá, Amazonas, ganhava 20% a mais, eu era o terceiro homem da linha de comando, entendeu? Eu tinha vários privilégios, diária, eu tinha casa funcional, a minha casa funcional ficava a 50 metros da Agência. agência. E mesmo assim, eu tinha uma vontade absurda de vir para aqui, para o mundo civil. E aí eu decidi pegar todo o meu tempo e pedir a minha reserva. Fui extremamente criticado na época, tá? É bem interessante falar isso para vocês, Thiago e Lau. Fui muito criticado. Chegaram a falar, os amigos da agência me chamavam de suboficial rico, porque eu pedi para sair da escala de serviço, né? Que a escala de serviço dava uma grana para o pessoal, eu pedi para sair da escala É, de serviço. E logo depois que eu pedi para sair para a escala de serviço, eu joguei a bomba lá, né? Que eu falei assim: olha, eu também quero ir embora, contar meu tempo que eu quero ir embora. E ninguém acreditava, porque todo mundo queria ficar mais tempo na agência, né? Por causa daquele dinheiro, aquela coisa toda. Mas eu já estava programando a minha saída desde aquele dia, desde aquela segunda-feira, lá na escola de recruta, após a claro. aula, entendeu? Cada um só Então, pensa na reserva, né? Então, desde lá, eu comecei a pensar na reserva. No CIA, pessoal, quando eu fui para o CIA, logo depois de um ano que eu estava no CIA, eu comecei a colar com os amigos, né? Então, é sempre aquela coisa, buscar, né, estar com pessoas que pensam e querem a mesma coisa que você. Esse é um ponto. E aí eu Sim. tinha um monte de amigos que já davam aula em escolas técnicas fora. Eu conheci E alguns lá no CA. Isso, eu comecei a me aproximar deles, falando que eu era voluntário, que eu queria muito ter essa experiência no mundo civil e tal. E já como primeiro sargento no CIA, eu saía do CIA às 5 horas da tarde e ia direto para as escolas, né, no particular, escola técnica, e dava aula. E eu dava aula, às vezes, de segunda a segunda, eu dava aula sábado e domingo, Não tinha final de semana. entendeu? E isso facilitou muito a minha saída, porque eu saí. E olha só que interessante, saí em abril de 2015 e aí eu fiz uma jogada, né, com a minha vida. Eu peguei e mandei currículos, meu currículo para Vitória, Espírito Santo, que eu sou natural do Espírito Santo, e Aham. mandei currículo para Santa Catarina, para a área de ensino. E eu falei assim, olha, quem chamar primeiro eu vou. Santa Catarina, porque eu tinha uma vontade incrível de voltar, né? Aham. Morar aqui. E aí eu cheguei, estava com a minha mãe, cheguei em Vitória, fiquei lá em Vitória 20 dias e fiquei aguardando, né? E eu fiquei engraçado, eu fiquei aguardando, porque eu sabia que eu ia ser chamado, devido ao quê? O meu currículo, Só sabia para onde? toda a questão da preparação. E aí o que aconteceu? Uma grande escola aqui de Florianópolis mandou um e-mail para mim e me chamando para fazer uma aula teste, né? E aí eu cheguei com uma festa lá em casa, festa familiar na hora do Espírito Santo, eu falei, ó, pessoal, amanhã eu tô indo mudar, tô me mudando para Florianópolis. Aí eles, como assim, você tá maluco? Ficou tantos anos fora de casa, agora que a gente pensou que você ia ficar em casa, você está indo para um lugar mais distante ainda. Eu falei, não, eu fui convidado para fazer uma aula teste, e aí eu já vou morar lá. Ah, mas você vai fazer uma aula teste, como é que você sabe que você vai passar ou não? Eu falei, eu vou passar. Convicção. Confiava, não foi. Não tenho dúvida que eu vou passar, devido ao quê? Toda a bagagem, toda a experiência que foi adquirida de vários anos na Marinha do Brasil. E foi isso que aconteceu. Eu cheguei para fazer uma aula teste de 30 minutos, em 15 minutos, né, os fiscais mandaram eu parar e falaram que eu estava contratado. E aí eu comecei minha vida aqui. Olha aí. Você pegou um exemplo, Excelente. né? Foi bem diferenciado, foi bem interessante. E uma coisa bem interessante falar para vocês, pessoal, às vezes
às vezes a gente tem que soltar o freio. Se eu pensasse muito, eu não faria. Por quê? Porque eu tinha casa própria no Rio de Janeiro, eu tinha toda a estrutura familiar no Espírito Santo, né? Por que sairia de um local que eu tinha uma estrutura total ali para me arriscar em Santa Catarina, né? Mas é porque eu tinha a certeza, do quanto eu tinha evoluído profissionalmente. E também estava buscando muito a questão da qualidade de vida. E cheguei aqui com uma roupa do corpo praticamente e o que dava para colocar no carro. Aí morei uma semana na casa num escritório de um amigo meu, de Marinha também, e depois logo aluguei um kitnet, entendeu? Uma coisa muito interessante, Lauro, de falar isso, olha, o kitnet que eu morava, quando eu cheguei aqui, morando aqui em 2015, é praticamente do tamanho do canil que eu tenho hoje para meus cachorros. Foi mais ou menos Mentira. isso, né. Foi para se safar mesmo. Curiosidades aí. Mas podem ir. Então, Santos, Hum. é, você responde a pergunta atual e já vem com a resposta da seguinte, mas de qualquer forma a gente vai fazer, né? Sim. Que parece que você não teve, mas a pergunta é: quais foram os desafios que você enfrentou na transição para a reserva? Como eu acabei de falar, parece que não houve desafios, que foi tudo bem tranquilo. Teve alguma coisa algum obstáculo que você teve que vencer? O seu maior obstáculo é você mesmo, Thiago. O seu maior obstáculo é você mesmo. Porque o que acontece? De você encarar o desconhecido ou simplesmente se submeter ao mais fácil. Então, às vezes, tem coisa que é muito fácil, aí a tendência é você ir para o lado mais fácil. E muitas vezes o lado mais fácil não vai te levar para caminhos bons. Verdade. Então, essa luta interna de você falar assim, não, eu vou para o desconhecido, eu vou desbravar aquele terreno fértil ali. Poucos que fazem isso. Muitos aproveitam e falam assim: ah, não, eu vou. Sabe uma coisa? Chegou uma vaga de TTC aqui na própria OM, eu vou ser TTC, entendeu? Ah, eu vou ficar em casa mesmo. Ah, trabalhei 30 anos, vou ficar em casa. Eu não conseguia nem pensar em ficar em casa. Isso aí me assusta até hoje, ter que ficar em casa, né, todos os dias. Então eu sou um cara muito imperativo para ficar em casa. Isso me assustava muito. Tanto é que, ó, Thiago e Laura, eu fiquei 26 dias só sem trabalhar. Da Aham. aposentadoria, É porque ok? ficar em casa parece que é bom no começo, mas depois de um tempo começa a vir a depressão, o estresse, a Sim, ansiedade, né? Não tem como não, não é coisa boa. com certeza. Então, o meu maior desafio foi eu mesmo. Jogar para trás o desconforto, o confortável, né? O que Isso. seria mais fácil, e ter coragem e resiliência para ir buscar o novo. Excelente. Acho que convidamos o cara certo aqui para a entrevista, né? O típico veterano ativo. E um comentário aí do que você acabou de falar, tem um ditado que diz assim: o maior conforto é você se acostumar com o desconfortável. Então, é você vencer todas as batalhas, né? Tudo que é desafio e fazer daquilo o seu conforto e que em algum momento você vai ter plenitude, vai ficar tranquilo. Sim, sim. Eu costumo dizer que cadeira de escolar não pode ser confortável. O conforto da cadeira escolar ela tem que ser de acordo com as graduações que você vai atingindo. Então, para você sempre querer buscar melhoras, melhoras. Esse estado assim de conforto, isso me assusta muito. Quando você começa a achar que está tudo bom na sua vida, você está se estagnando, você está parado, está Verdade, na inércia. verdade. E tá sempre procurando crescer, É. né? Isso aí. E aí, o que que você mais sentiu falta depois que foi para a reserva da vida militar da ativa? O que eu mais senti falta foi as camaradagem, né? Então, na Marinha, a gente faz muita camaradagem. Então, a camaradagem, as brincadeiras e tudo. Isso aí eu senti bastante falta. Bastante falta.
E também na Marinha também na Marinha tem muita oportunidade, Tiago e Laura, muita, muita oportunidade. E poucas pessoas conseguem enxergar a oportunidade que a Marinha dá. Então, Verdade. eu lembro muito bem de sargente eu já fui sargente antes de adestramento, de você ficar lá quase implorando com vários cursos e ninguém queria fazer. Acontece até hoje. Então, ninguém queria fazer os cursos. Esses cursos, cara, foram fundamental da minha vitória de hoje, cara. Eu sou o que eu sou hoje aqui fora, devido a todos os cursos que eu fiz pela Marinha. Para vocês terem uma ideia, eu já como suboficial, eu peguei e fui fazer um curso de segurança de autoridade, o SegProt. Um Sim. curso ralado pra caramba, flexão, dois corre, corre, não sei o que lá e tal. Vocês não têm ideia do quanto esse curso foi benéfico e quanto abriu meus caminhos aqui fora, né? Você não dá o Excelente. valor, né? E não sabe de quanto vale um curso desse fora da Marinha, né? Então, eu fiz todos os cursos que eu podia fazer de CEBINC, ELCAV, né, o sargento de adestramento, o socorrista militar, foi magnífico, poxa, excelente. Então, esse é o benefício, a saudade que eu tenho é essa também, de cursos gratuitos, Olha aí. né, mas dá cursos gratuitos e a galera não quer, pô. O GES Pública, por exemplo, eu fiz vários GES Pública, É bom, isso é pô, bom. ninguém queria. Aqui fora precisa de especialista nessa área. Verdade. A gente estava num evento, eu e o Thiago, lá em São Paulo, e a pessoa, quando eu comentei sobre o nosso projeto, né, que era para ajudar militares da reserva, e um cara falou: Ó, vocês têm uma coisa que aqui fora está em tá deficiência, que é essa parte da organização e a disciplina que o Uhum. militar tem. Justamente essa parte do GEXEL, né, que é o GES Público, ou então Uhum. gestão por excelência, essas coisas assim. Vai, Thiago. A gente é diferenciado, é muito diferenciado Isso, nossa organização. é verdade. Vai, Thiago, agora contigo. É, antes da pergunta, você fica à vontade para não querer falar, né? Mas sobre isso que você acabou de sentir falta da questão da camaradagem, tem algum, vamos falar com linguajar marinheiro aqui, a gente explica depois, tem algum cenário que você pode exemplificar de camaradagem ou de que foi engraçado, que não vai comprometer ninguém, que você lembra do seu tempo da ativa? Ai, meu cara, mas são muitos cenários, cara, são muitos cenários, muitos cenários. Eu vou contar um cenário assim, o mais engraçado. Tem cenários engraçados pra caramba e tem cenários mais tristes, né? Teve um cenário no Pantanal do tiro na onça. Ah, esse cenário foi um cenário engraçado. A Isso gente vale a estava pena. para barrancar o navio, que no Pantanal a gente não atraca, né? A gente abarranca no barranco mais próximo para pernoitar. E começou uma chuva muito forte, muito trovão, raios. E aí o marinheiro ele tinha que se lançar no mato, né? Pulava, o navio chega bem próximo da barranca, e aí o marinheiro salta para amarrar, entendeu? Ele salta com um facão para amarrar o navio, entendeu? Numa primeira árvore que ele achar ali, segura para ser amarrado. Nisso, eu era o artilheiro, né? E aí o artilheiro, a função do artilheiro era ficar com um fuzil ali, caso apareça algum animal, né? Silvestre e tal, que queira atacar o marinheiro. Aí, dito e feito. Com a questão do trovão, né, os raios, o marinheiro pegou e falou assim: tem um olho brilhante aqui na mata. Aí, meu Deus do céu, olha para ali o olho brilhante na mata, aí de novo vê aquele relâmpago, né? E aí apareceu realmente, cara, aparecia um brilho na mata, né? Nisso eu falei assim, ó, sobre o alvo, com um fuzil. Aí eu tinha um tenente na época, né? Que era muito engraçado, ele queria muito, era uma pessoa muito que queria aparecer, né? E É. aí ele tomou o fuzil da minha mão e eu, como artilheiro, ele pegou, apontou e efetuou 2 disparos. Aí efetuou 2 disparos, aí pô, ilumina a margem, não sei o que lá e tal. E depois descobriram que era nada mais é que um fundo
de uma lata de cerveja, sabe? Putz, Que é através do É, reflexo, do brilho. E aí ficou muito engraçado, né? A gente ria muito em relação a isso, né? Como é que pode a pessoa querer se aparecer muito e acaba se dando mal? Aí é depois eu verdade. chego, verdade. e agora, velha guarda, o que que eu boto no relatório de tiro? É que o senhor Mentira, acabou de atirou onde? duas munições de paz. São muitos cenários Imagino. engraçados, cenários tristes também. A gente vai lembrando. E fora no CIA, né? O CIA era muito cenário devido ao quê? Aos alunos. Verdadeiro tiro na onça, né? Ele ficou na É, onça para atirar em Ele que foi a alvo. onça. a onça do tiro. É, Ele que foi Verdade. a onça. Ele que ficou na onça depois. e alguém ficou na onça, com certeza. Para quem está assistindo o nosso vídeo, ficar na onça é ficar em apuros, é não ter o que fazer, se dar mal, alguma coisa do tipo. É, algum equívoco, ou seja, o tenente do Santos aí ficou na onça. Em quem atirar? Acabou atirando numa lata e no relatório, o que foi colocado? Até hoje ninguém sabe. Deixa quieto. Uma verdadeira onça. Então, Santos, é, obrigado aí pela história. E o que você tem feito para se manter ativo na reserva, na aposentadoria? Provavelmente você vai me responder com sua atividade atual, né? Mas conta pra gente aí como é que está essa trajetória aí de instrutor, de professor, ou do que você vem exercendo em Santa Catarina. Então, pessoal, tudo é uma trajetória, né? Como eu falei para vocês, quando eu vim para cá, eu comecei a dar aula numa escola técnica, lembrando que em uns tempos ainda na ativa, a minha ex-esposa, ela estava fazendo, ela se inscreveu para o curso de técnico de segurança do trabalho. E aí ela queria desistir porque ela falava, porque tem que ir de ônibus e tal, e colocou um monte de empecilho em relação a continuar no curso. Eu chegava cansado, às vezes, do CIA, né? E aí ela queria ainda que eu levasse, buscasse, né? Em Itaboraí, eu morava em Manilha, tinha que ir até Itaboraí. E aí o que que eu decidi para ela não desistir do curso? Eu me matriculei no curso também. Bom, E às vezes efetivamente. eu chegava cansado do CIA e ia no curso técnico de segurança do trabalho. Olha que interessante, né? Poxa, um suboficial fazendo um curso técnico de segurança do trabalho. Quando às vezes a gente fala para alguém da ativa assim, ele acha bobagem, porque ele acha que, poxa, você está se diminuindo, poxa, você é suboficial, vai fazer um curso de técnico de segurança do Aham. trabalho. Isso aí foi fundamental na minha vida hoje. E aí, antes mesmo de terminar o curso de técnico de segurança do trabalho, eu já dava aula de técnico de segurança do trabalho. Entendeu? Já Excelente. serviu para aumentar o currículo. Estava na finaleira de terminar o curso de técnico de segurança do trabalho e já estava dando aula em algumas matérias, no qual eu tinha uma boa experiência, né, capturada justamente pela Marinha, e já estava dando aula. E aí eu dei aula, olha só que interessante, aí dei aula no Rio de Janeiro, né, o período que eu fiquei no Rio de Janeiro ali, como suboficial, depois eu fui para Manaus, comecei a dar aula também em Manaus, então tinha vida dupla, militar, depois aula, técnico de segurança do trabalho. Eu fui para Humaitá, é uma cidade, gente, Humaitá é uma cidade com 7.000 habitantes. Eu dei aula lá. Olha aí, viu? Só tinha uma escola técnica que eu dei aula nessa única escola técnica. E aí isso facilitou bastante. Então eu comecei a dar aula nessas escolas, aí também fiz o processo seletivo do Senac, fui aprovado. Então eu estava dando aula na escola Geração e depois eu fui para o Senac também, comecei a dar aula nessas duas escolas. Logo depois eu fui convidado para ser supervisor de segurança do trabalho para uma grande empresa daqui de Santa Catarina. Aí eu fui, que eu queria muito ter essa experiência, né, de trabalhar numa empresa aqui fora. E aí fui trabalhar, carteira assinada, tudo certinho e tal. Foi uma experiência muito boa, adquiri bastante conhecimento. E depois eu montei dois cursos aqui que fez muito sucesso. Aqui em Santa Catarina fez muito sucesso, que foi o curso de socorrista, né, é um curso profissionalizante, ok? E o curso de bombeiro civil, com toda a bagagem que a gente traz da Marinha. E aí esses foram dois cursos que fizeram muito sucesso. Aí eu fiz o meu nome aqui. Hoje em dia eu sou bastante conhecido justamente devido a essas atividades. Aí abri também uma equipe de resgate, que aí eu dava treinamento de resgate em ambiente de selva, né? E aí foi crescendo, isso cresceu bastante.
e fiz algumas parcerias que depois não deram certo, e isso é muito interessante entender que não vai ser, você vai abrir alguma coisa, você vai ter uma parceria que vai dar certo, Logo de isso é primeira. incógnito, pode dar certo ou não. Deu certo, sim, para eu ganhar experiência, financeiramente foi muito boa essa parceria, me possibilitou de comprar a chácara no qual eu moro hoje, né? Então eu saí da kitnet, entendeu? E aí hoje em dia, entendeu? Tem uma chácara, tem um apartamento, e aí facilitou bastante. Deixei tudo para o Rio, não quis saber de nada, que deixei para trás, né? E hoje eu abri uma própria empresa, porque eu tentei duas parcerias, né? Eu tentei duas parcerias, duas sociedades que depois não deu certo, começou algumas coisas que não estava dando muito certo. Aí eu decidi carreira solo e abri uma empresa com a minha esposa. E hoje eu tenho uma empresa junto com a minha esposa atual, né? E de treinamentos. E aí a gente Bom está indo também. de vento em popa, graças a Deus, tudo tranquilo. Aí a empresa que é justamente disso, da área de segurança do trabalho, ok? Prevenção de incêndio e primeiros socorros. A gente atende esse nicho de mercado. E também eu tenho um trabalho filantrópico, você tinha comentado antes aí, eu também tenho um trabalho filantrópico com grupos escoteiros, grupos de igreja, que a gente faz acampamento de resgate, ensinar os jovens, trabalhar com liderança, essas coisas. Excelente, excelente. Parabéns. Muita atividade aí depois da farda. É, Fala comigo, bastante. Lauro, com você. Eu sempre vejo os vídeos dele aí no Facebook, por isso que eu fiquei perturbando aí várias vezes, porque eu vejo que é um negócio muito interessante, é um negócio diferente, né? Essa questão do bombeiro civil que eu vejo lá, né? Isso é uma coisa que eu já visto que tem crescido bastante essa oferta de cursos, né? E procura para bombeiro civil. Segurança do trabalho eu também não sabia. Já é muito interessante o trabalho com os escoteiros, porque eu também fui escoteiro, então eu sei como é bacana, a gente aprende mesmo lá essa questão do combate a incêndio e primeiros socorros, isso tudo a gente aprende nos movimentos escoteiros, eu lembro muito bem. E eu queria perguntar uma resposta que ele já até deu, mas eu vou falar assim mesmo, que é como que a vida militar ajudou a moldar o que você é hoje, né? Ajudou nessa transição e para chegar onde você está hoje, né? Nessa nova carreira de empresário e essas outras atividades que você exerce aí. Ajudou em tudo, né, Mauro? Ajudou em tudo. Lembrando que, tipo, às vezes, eu brinco até, né, às vezes, quando eu estou dando treinamento para empresas, para grupos fechados e tal, falei, olha, eu vou deixar o militar, libertar o militar, né? Quando o grupo está um grupo muito difícil, eu falo assim, ó, o militar vai voltar, hein? Mas é interessante que você consiga ter a sabedoria de trabalhar com os dois nichos, né? O militar e também o civil, que às vezes é diferente. Então, ele tem muitas coisas que o civil adora do nosso trejeito militar. Sim, E isso eu pego e levo para eles, entendeu? E o que eles não gostam, eu mantenho na casinha, tá? Mantenho na mochila. Então, é isso. A minha diversidade em relação a cursos aqui, Lauro e Thiago, é muito interessante. Para vocês terem uma ideia, ó, ano passado eu dei treinamento, né, para o BOP daqui de Santa Catarina, para o curso do BOP. Aí eu dei treinamento para o curso do BOP, está até aberto as inscrições, né? Final do mês eu vou estar dando treinamento para a Defesa Civil aqui de Florianópolis. Já dou treinamento todos os anos para o Exército Brasileiro, né? olha Aí dou aí. treinamento para jovens da igreja, dou treinamento para empresas. Então é um nicho de mercado gigantesco, de Com você certeza. abrir Bem de amplo. tal forma que você consegue estar navegando em todos esses nichos de mercados aí. Eu acho interessante essa Show. questão do primeiros socorros e o combate a incêndio, que, na minha opinião, isso deveria ser ensinado até na escola, porque são situações que, às vezes, uma criança, se ela tiver bem treinada, ela vai conseguir salvar, né? Um dia desse eu vi um vídeo de um jovem que conseguiu salvar um amigo dele na escola que estava com engasgo. Então ele fez aquela manobra que eu não sei qual é o nome, que você vira assim por trás e... Qual? Manobra de Heimlich. Isso. Fez aquela manobra ali e ele foi e conseguiu salvar, né, um amigo dele. Então, eu acho que esse tipo de esse aprendizado tinha que ser ensinado na escola, né? E por coincidência,
esse herói aí, digamos assim, esse adolescente que salvou o amigo, ele aprendeu essa manobra aí no Clube de Desbravadores, que é um movimento parecido com os escoteiros que tem também. E aprende praticamente as mesmas coisas. Eu tenho muito. Por que eu não paro? Aí você fala para assim, Santos, tá, e aí? Quando vai parar? Não sei. Porque eu não paro, Lauro, devido justamente a esse feedback. Todos os anos, toda hora, às vezes eu estou em casa tranquilo, daqui a pouco eu recebo uma mensagem extremamente emocionante de alguma pessoa que eu dei aula há anos atrás, ou dei aula na semana passada, e fala assim, poxa, você foi fundamental na minha vida, eu salvei minha filha, eu fiz isso, aconteceu isso e tal. E isso é muito gratificante, Claro, com entendeu? certeza. Se você falar assim, caramba, eu vivo numa situação mais gratificante até mesmo da época militar, que hoje que eu posso dizer para vocês? Eu vejo que eu sou mais necessário, entendeu, do que antes, Pois é, porque né? eu trago conhecimentos. O primeiro socorros da Marinha eu aprendi bastante, mas só foi abrir a casinha mesmo depois que eu fiz o curso de socorrista militar e Sei, depois o curso de segurança de autoridade. Que aí eu vi que primeiro socorro não era nada daquilo que a gente via nos navios, pô, tinha muita coisa ainda para aprender. E sei, aí eu sei. fui buscar conhecimento aqui fora, fiz diversos cursos aqui fora para estar aprendendo um pouco mais. Agora, prevenção em combate a incêndio, não. Prevenção em combate a incêndio, nós somos os melhores, tá? O prevenção e combate a incêndio, eu não precisei trabalhar muita coisa aqui fora, não, a não ser normas, legislação do Sei, sei. Estado. Né? Mas em relação ao combate e prevenção, a Marinha está muito bem. Muito bem. Excelente, Santos. Parabéns. Acho que nosso tempo está chegando ao fim, mas temos alguns minutos aqui para mais uma pergunta e para os agradecimentos, né? Então vamos lá. Você tem algum conselho para passar para os militares que estão prestes aí para a reserva? Lauro e eu nos incluímos nessa, porque faltam alguns anos para ele e para mim, né? Falta menos do que faltava antes, menos de menos de um sexto, menos de um quinto do tempo. Você tem algum conselho para quem está prestes a passar para a reserva, para a aposentadoria? Então, Tiago e Laura e todos aí os ouvintes aí, eu tenho um quadro aqui atrás de mim, que esse quadro aqui é muito interessante, né? Eu coloco bem aqui no meu escritório, né? Que ele é determinante, é um conselho e tanto. Suas atitudes determinam o seu resultado. Então, as Sei. suas atitudes hoje, ok, vai determinar os seus resultados amanhã. Então, qual é o conselho? Cara, aproveita todas as oportunidades, todos os cursos que você puder fazer, entendeu? O tempo que você tiver de reserva. É claro que você vai ter que ter o seu tempo com a família, é claro, mas a vida não é só diversão. A vida é trabalho, entendeu? A vida é agregar valores e também o período familiar. Então, faça cursos. Se a Marinha não estiver abrindo oportunidade para vocês, faça cursos aqui fora, curso técnico, porque qual é o diferencial nosso na nossa vida militar? Tudo que a gente possa aprender, a gente vai colocar dentro da nossa experiência militar, que aqui fora é muito carente. Fora é muito carente. Então, ó, são vários cursos gratuitos que você pode estar fazendo na Marinha, tem curso gratuito aí também no Civil, você pode estar fazendo vários outros cursos, tanto faculdades, curso técnico, é algo que você se encontre. E outra coisa, quando é curso gratuito, não pensa duas vezes, não, poxa. Ah, poxa, é um curso que não tem nada a ver, não quero saber disso na minha vida. Você sabe do dia de amanhã? Entendeu? Ninguém Faltar sabe. conhecimento não ocupa espaço. Você não deu nada por ele, vai ser fundamental para a sua vida futura. Aconteceu isso comigo, tá? Afirmativo. Então não Conhecimento é perca as poder. oportunidades. Apareceu a oportunidade, abraça a oportunidade. E entenda o que você está passando hoje, isso eu falo para o pessoal da ativa, isso aí é passageiro. Porque às vezes as pessoas acham que, estou na ativa e tal, isso aí vai durar para a vida inteira. Não, meu amigo. Daqui a pouco você é suboficial e daqui a pouco você vai sair. Às vezes você está assumindo uma função ali que você acha que você é insubstituível e daqui a pouco você vai se aposentar, você vai descobrir que você é substituível sim, e você vai ser esquecido. E aí? Sei. Verdade. E aí? Então, se você quer continuar, né, você tem boas oportunidades aqui fora.
né, buscando conhecimento cada dia mais, ter bastante resiliência, que algumas coisas, alguns projetos podem não dar certo, é você entender isso, que isso pode acontecer, e você crescer, crescer, crescer. Hoje, eu tenho uma vida muito confortável. Uma pergunta que vocês não me fizeram, mas eu vou estar passando, que é Pode falar. interessante para chamar a atenção deles. Hoje eu tenho uma vida muito confortável, no qual, com um salário de marinha, eu não teria essa mesma vida confortável que eu tenho hoje. Eu tenho a vida que eu tenho hoje devido ao quê? À remuneração extra, entendeu, da minha vida empresarial. Justamente isso. Porque com o dinheiro nosso da marinha, ele ia ficar aqui para pagar as contas ali, ia ficar bem no limite. Isso sem PS nenhum, entendeu? Sim, pois é, sem ficar direto comprando remédio, essas coisas, né? Problema de saúde. Isso, sem PS nenhum. Então, é o diferencial. É o diferencial. Então, aí você quer ter uma vida confortável, quer fazer 2, 3 viagens boas por ano, né? É você entender que vai ter que dar um pouquinho mais de sangue. Suor, sangue. Com certeza. A gente Verdade. abre reserva muito cedo também, né? Às vezes a gente abre reserva com uma idade boa aí, tranquila, a saúde Então, tranquila também, dá para fazer muita eu coisa. fui com 43 anos, lá. Eu estou com Muito novo, né? 53. É a idade que eu tô agora, 43 anos. Então, eu falei, nossa, eu pretendo ainda navegar bastante ainda. Prioridade Ah, do com comando: certeza. navegar, combater, navegar e flutuar. Flutuar, com Se não certeza. conseguir combater, eu vou navegar e flutuar. Se não conseguir Ah, navegar, eu vou flutuar, mas eu vou me manter na tona. manter firme, com certeza. Aí essa ideia aí, de repente, ela pode ser compartilhada com outros militares que têm interesse de fazer, né, alguma coisa parecida em outro estado. Eu acredito que Sim, é muito carente, né, dessa área aí. sim. E bons profissionais, e com a experiência que a gente tem, pouquíssimo. O bom do marinheiro é que ele é um contador de história nato, né? Porque a gente Verdade, vivenciou a história. verdade. Então, por exemplo, eu entro numa turma falar sobre primeiro socorro, fica muito fácil, que eu tenho milhões de exemplos, entendeu, reais, no qual eu presenciei e Sim, vivenciei. Isso fica muito mais fácil do que imagina um instrutor, professor de primeiros socorros, que ele só aprendeu dos livros, né, e ele não vivenciou nada que ele possa, nunca fez uma colocar tipóia. como exemplo. Então falta muito exemplo. Isso, isso. E aí conta as histórias da vida que já teve, né, de marinha e tal, vai contando os exemplos. São muitas histórias, muitas histórias. Muito bacana. E aí, Thiago? Excelente, Santos. Então, veterano que nos assiste ou militar da ativa prestes a passar para a reserva, espero que esse bate-papo aí com o Suboficial Santos tenha sido inspirador para você e para quem está prestes para a reserva. Conselho é o básico, mas é muito importante. E quando chegar a sua hora de passar para a reserva, é bom que você esteja preparado, encare todos os desafios e aproveite todas as oportunidades. Santos, muito obrigado por essa conversa, por essa entrevista. Quando quiser falar com a gente, é só acessar nossas redes sociais, nossos canais. E agora, Lauro vai se despedir de você aí para a gente finalizar o nosso bate-papo. Foi muito Então, produtivo, aproveitamos bastante e vamos levar para a vida todos esses conselhos, toda essa experiência. Grande abraço. Grande abraço. aproveitar e pedir para o Santos fazer o merchan aí da empresa dele, né? Divulgar aí, aproveitar o espaço, pode divulgar a empresa, se quiser entrar em contato com alguma coisa aí, como é que faz, né? Para a gente aproveitar também aqui para compartilhar Ok, aí. lá. Tá ok. O Mexão, que sempre é muito bem-vindo. Claro, Então, a minha empresa é a Brigada 47 Treinamentos. A Brigada 47 Treinamentos é uma empresa que trabalha com treinamentos em toda a área de segurança do trabalho, primeiros socorros, combate a incêndio e palestras de lideranças, tá? Palestra de liderança. E também a gente tem nossa parte filantrópica também, que a gente trabalha aí com jovens aí carentes aí, importante. de gringa, jovens também de escoteiro, projeto escoteiro. Tá ok? Pode estar seguindo a gente no Instagram, que é Brigada 47SC. Colocou lá no Instagram, Brigada 47SC, vocês vão ver toda a nossa atuação aí. Em escolas, trabalhando com Lei Lucas em escola, a importância dos profissionais que trabalham em escola, de saberem o básico de primeiros socorros, né, de prevenção de incêndio, que essas coisas podem acontecer. Com certeza. Ok? Agradeço Ok. muito.
né, o convite, Lauro e Thiago. Quando o Lauro me convidou, eu não tive dúvida de estar participando desse projeto, que eu compartilho do mesmo pensamento de vocês, a importância do homem da ativa, da pessoa da ativa, do militar da ativa, tanto homem ou mulher, que ele venha se preparar, entender que esse período da ativa vai passar e o que, que ele quer para amanhã. Qual o tipo de É, vida que ele quer para amanhã. O que vai determinar isso é tudo as atitudes dele agora. Então, você está passando no período mais importante da sua vida agora. As suas atitudes de agora vão determinar o seu futuro amanhã. E o veterano que não encontrou ainda o seu propósito depois da reserva, que sirva de inspiração, né? Como eu disse no meu agradecimento. Veterano, acorda e vamos se movimentar. Não pode ficar parado, não. Fala aí, Laura. veterano, o Santos é a prova de que existe vida após a farda, né? E que Sim. a gente tem, né? Essa é uma parte. E aproveitar para você que está nos acompanhando aí, nos seguir, né, nas redes sociais, aí nossas redes sociais são esse nome mesmo, Ciência Coragem na Reserva. E a gente também tem uma pesquisa, a gente tem uma pesquisa que é para entender a maior dificuldade dos veteranos, né, nessa transição na vida para a reserva. É isso que eu queria falar. Muito obrigado a todos. Valeu, Santos, muito obrigado. Que você tenha muito sucesso nesse seu projeto aí, que está dando certo e que possa sempre melhorar mais e mais. Beleza? Um grande abraço, Thiago. Um grande abraço, Lauro. Beleza, então. Obrigado, um abraço, até o próximo, hein?